E aí eu quero saber o posicionamento do senhor se referindo a isso. E se estaria disposto a propor um projeto de lei que legalizasse o casamento de pessoas do mesmo sexo. Bem, na verdade, eu tenho já de muito tempo uma relação com os movimentos que dizem respeito à diversidade sexual. Quando apresentei na Assembleia Legislativa em 91 a ideia de criação da Comissão de Direitos Humanos, um dos pontos a que eu me referia era exatamente a promoção dos direitos humanos dos diversos segmentos que hoje são colocados dentro dessa linha LGBT, né, BTT. Bom, e também no meu mandato como deputado estadual e como deputado federal, eu também trabalhei muito essa temática, especialmente a questão da violência. Hoje diminuiu um pouco, mas você sabe que a violência homofóbica que levava ao assassinato de travestis, de trabalhadores do sexo, enfim, Que leva, né? Leva, né? É muito intensa e eu, em vários momentos, participei de lutas e campanhas em relação a isso. Como também fui um dos subscritores, né, do projeto que foi lançado por Marta Suplicy naquela época, que era o da legalização da união estável. Eu sou defensor radical de que todos os direitos que são definidos e estabelecidos para as relações heterossexuais devem ser estendidos às relações homoafetivas, não é? Desde o direito à aposentadoria, o direito ao plano de saúde, tudo isso eu sou defensor de que deva existir, deva acontecer e devam ser respeitados. Se isso tomar a forma da terminologia casamento, eu também não tenho preconceito em relação a essa questão. Agora, eu sou defensor de que todos os direitos civis, todos os direitos previdenciários, todos os direitos de herança, tudo isso deva ser garantido numa relação de pessoas do mesmo sexo, da mesma forma que a legislação garante para pessoas do sexo masculino e feminino que estabelecem uma relação. Então, sou favorável e votarei favorável à lei de 2006, sem dúvida. Gustavo Valfrido, presidente da União Geral dos Trabalhadores em Pernambuco. Boa noite, Humberto. Boa noite a todos. A UGT é uma entidade, uma central sindical. Aqui no Brasil ela foi fundada há 3 anos atrás, a junção da SDS, da CGT e da CAT. Então é uma central de trabalhadores, né, que tem o papel de defender a classe trabalhadora e também se inserir na sociedade para defender a população como um todo. Mas ao candidato eu queria fazer uma pergunta com relação ao fator previdenciário. O movimento sindical brasileiro lutou ao longo desses anos para que a gente conseguisse derrubar o fator previdenciário. E nós, depois de muito trabalho, de uma unidade nacional das centrais sindicais, nós conseguimos aprovar o projeto de redução, de cancelamento do fator previdenciário. E por infelicidade nossa, nós tivemos o veto por parte do presidente da República. A gente não esperava que o presidente eleito pelos trabalhadores fosse vetar. Eu queria saber qual a sua posição e se o senhor no Senado, o senhor votaria para derrubar o veto do fator previdenciário do presidente. Veja, eu não posso votar ou definir o meu voto por hipótese, né? É necessário que a gente esteja diante de cada situação concreta para tomar um posicionamento. Eu participei de toda a discussão da primeira reforma previdenciária no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, onde nós tivemos a extensão nós tivemos uma prorrogação do período para que as pessoas pudessem se aposentar, uma ampliação do tempo de contribuição que elas deveriam fazer. Naturalmente que do ponto de vista da minha visão em termos de direitos dos trabalhadores, eu tenho total interesse que esses direitos sejam os mais amplos possíveis, não é? Mas naturalmente que a gente precisa conjugar isso com uma série de outras coisas, entre elas no tema Previdência, o fato que nós estamos tratando de solidariedade entre gerações. Eu, por exemplo, defendo a preservação do valor, do poder aquisitivo das aposentadorias. No momento em que elas são concedidas, a correção se faça de forma justa, que preserve esse poder aquisitivo, que se traduz em aumentos reais,
inclusive para quem recebe mais do que o salário mínimo. Mas, sinceramente, acho que a gente, em qualquer situação que esse tema se coloque, precisamos analisar a saúde financeira da Previdência, não é? E muitos países, inclusive, estão sendo obrigados, eu acho que os trabalhadores, todos eles estão corretos em defender a sua parte na renda nacional, em garantir que os seus benefícios possam vir a ser preservados, né? Mas nem sempre o equilíbrio das contas da Previdência ele pode ser ignorado como uma coisa importante. Nossa população está envelhecendo, tem uma melhor qualidade de vida, a tendência é que as pessoas passem mais tempo na inatividade, uma inatividade entre aspas, porque muita gente entra na aposentadoria, mas ainda tem uma vida profissional ativa. Então, realmente, a minha resposta a você seria, eu teria que analisar concretamente, diante daquele momento, qual seria o meu posicionamento. Não quero fazer demagogia de dizer aqui, não, eu voto em qualquer hipótese. Do ponto de vista conceitual, sou favorável que a maior extensão de direitos se dê aos trabalhadores e aos trabalhadores aposentados. Mas não posso ignorar também que pode acontecer que num determinado momento não seja adequado do ponto de vista do equilíbrio da Previdência a gente ter uma mudança como essa. Mas certamente na próxima legislatura esse tema vai voltar à tona, né? Como outros vão voltar. E aí eu vou poder me posicionar diante de um dado concreto. Jonatas Lima, diretor de comunicação da Associação Nacional de Desenvolvimento Humano e Social. Pode falar. Boa noite, Pedro. Boa noite aos convidados. Boa noite ao candidato. A entidade de qual faço parte, ela olha a melhoria da sociedade como um todo. Ela trabalha a cidadania tanto de homens como mulheres e oferece, por exemplo, a jovens cursos de capacitação para inseri-los no mercado de trabalho. Candidato, o terceiro setor ele tem grandes responsabilidades dentro da sociedade brasileira, inclusive suprindo ações do próprio poder público. Uma vez eleito o senhor no Senado, que tipo de ação você vai propor para fortalecer as ONGs e melhorar a interlocução delas com a sociedade? Veja, eu defendo um papel importante para o terceiro setor, especialmente para a execução de ações delegadas pelo Estado. Eu, por exemplo, não defendo que ações que têm uma característica de serem do Estado, elas sejam feitas ou sejam, digamos, delegadas sem o respectivo controle. Na área da saúde, por exemplo, nós temos um amplo debate sobre organizações sociais, organizações da sociedade civil, que são, de certa forma, instituições com características semelhantes às organizações não governamentais. Então, eu entendo que essa ação do terceiro setor, ela deve se dar de forma complementar ou de forma delegada, mas sob controle do Estado. Nesse sentido, todas aquelas organizações que detiverem a condição de realizar tais ações, eu creio que elas devam ser incentivadas, devem ter acesso ao dinheiro público, devem ser também melhor fiscalizadas. Hoje nós já temos um sistema de fiscalização pelo Ministério Público. O próprio Poder Executivo tem mecanismos pouco usados para estabelecer também a fiscalização sobre os recursos que são transferidos pelo Poder Público para segmentos do terceiro setor. E tem uma posição inteiramente aberta a adotar outras ideias que fortaleçam esse segmento. Eu sou favorável a que tenhamos um terceiro setor forte. Repetindo, sem que isso signifique substituir aquilo que é atribuição do Estado, especificamente exclusivas, né? Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e depois a gente volta com o último bloco do programa e a última rodada de perguntas com os representantes das organizações não governamentais que participam desta sabatina com o candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores, Humberto Costa. Já já a gente volta.